Como que é feito o diagnóstico do câncer de pele? Só essa análise do dermatologista ela é suficiente para fechar o diagnóstico? Ou é necessário um pouco mais de exames para poder chegar na patologia em si? O padrão ouro para a gente fazer diagnóstico de câncer de pele é a histologia, né? Então, a gente tem uma suspeição clínica, como que funciona, né? O paciente ele vai para o consultório, a gente faz a avaliação preferencialmente com o dermatoscópio, porque a gente consegue ter uma sensibilidade maior no exame. Quando a gente faz a avaliação com o dermatoscópio, a gente consegue fazer diagnóstico de forma mais precoce. E uma vez que a gente tem a suspeita clínica, esse paciente ele deve ser encaminhado para realizar o exame de biópsia, em que a gente faz a retirada ali de parte da lesão ou da lesão completa, a depender do tamanho, a depender do tipo que a gente suspeita de câncer de pele, e a gente manda para ser avaliado por um patologista no laboratório. E aí sim, o patologista que vai dar o diagnóstico, né? É um carcinoma basocelular, é um carcinoma espinocelular, é um melanoma, ou não é um câncer de pele, também pode acontecer. O importante é que toda lesão que seja identificada pelo dermatologista como suspeita, ela precisa ser retirada e precisa passar por uma análise histológica. Perfeito. Mesmo que tenha várias lesões que parecem com câncer de pele, igual o caso que a Isa falou. Se tem uma lesão que parece, ela vai ser biopsiada, independente se tem outras que também parecem, né? Exatamente. Hoje a gente tem exames até assim de uma acurácia, como a microscopia confocal, que a gente vê a lesão quase em nível celular. Mesmo assim, a histologia continua sendo o nosso padrão ouro. Perfeito. E quando a gente fala de tratamento em si, a Fran falou que dos estágios do diagnóstico do câncer de pele é a biópsia. E nesses casos, a biópsia é a retirada de uma parte ou da lesão como um todo, se ela não for uma lesão muito grande. E aí, quando a gente pensa em câncer de pele, você já pensa logo, bom, se eu tirei a lesão, o tratamento está feito, né? Como que funciona o tratamento do câncer de pele, de forma mais geral? Sei que é uma pergunta bem ampla, mas como ele funciona de maneira geral? E é possível tratar câncer de pele sem fazer a cirurgia? Dado o diagnóstico, né, a gente vai classificar essa lesão. E vai depender essa classificação, né, do tipo de câncer de pele. É a etapa que a gente chama assim, de estadiamento, que acontece em toda neoplasia, né? Então, a gente vai estadiar esse paciente, se é no caso de carcinoma basocelular, é um estadiamento mais simples, só num tumor de alto risco ou baixo risco. No caso do melanoma, às vezes esse estadiamento vai exigir passos mais complexos, né? Mas só depois desse estadiamento é que a gente pode escolher as terapias. A gente tem que a cirurgia, de uma maneira geral, para a maioria das neoplasias, é o nosso padrão ouro. Mas muitas vezes a gente precisa fazer uma ampliação, tirar mais um pedaço para ter certeza de que toda a lesão foi removida. Agora, a gente tem sim, né, Fran, principalmente nos casos, por exemplo, dos carcinomas basocelulares de baixo risco, outras técnicas não cirúrgicas que podem ser usadas, né, a depender se esse paciente tem uma contraindicação a essa cirurgia ou até por preferência pessoal. Então, a gente tem desde o uso de tecnologias como a terapia fotodinâmica, em que a gente usa ali uma substância química que vai reagir de forma seletiva no tumor e depois a gente vai irradiar com uma luz e esse tumor vai entrar em apoptose. Isso pode ser feito para tumores de baixo risco, sobretudo CBC e o que a gente chama de um carcinoma espinocelular in situ. A gente tem alguns produtos, né, que infelizmente alguns até saíram do mercado, né, mas que a gente podia usar topicamente nesses tumores também. Então, e até a radioterapia, né, em alguns casos é utilizada. Então, a gente tem uma gama de tratamento, esse tratamento em geral é decidido em conjunto, né, do médico com o paciente, após, né, a gente ter realizado essa etapa de estadiamento. E quando a gente fala desse baixo risco em relação à lesão, e aí talvez o melanoma seja uma lesão de alto risco, como em geral, né, a não ser aqueles melanomas muito pequenos, bem superficiais, a gente está falando especificamente do quê? É do risco desse câncer levar uma metástase, dele estar mais aprofundado e ser necessária uma cirurgia muito grande para retirá-lo? No carcinoma basocelular, a gente classifica mais em um risco de recidiva. Sim. A gente sabe que esse tumor pode metastatizar, mas essa metástase é muito rara. Já no carcinoma espinocelular, existe um risco de metástase também. Então, é classificação em termos de
alto risco de recidiva e de metastatizar. Isso. Varia muito, né, do tipo de câncer e qual que é o que a gente considera de alto risco, baixo risco. Mas, basicamente, o que a Isa falou é isso, né? E a gente considera, para o carcinoma basocelular, o risco de recidiva e para alguns outros a gente vai considerar também o risco de metástase. Perfeito. E assim que eu tratei um câncer de pele, como é que funciona o segmento desse paciente? Eu preciso fazer novos exames, preciso ter uma consulta com o médico frequente? Como que funciona esse segmento? Esse follow-up também vai depender da fase em que esse tumor estava, né? Se é um melanoma... E do tipo histológico também, né? Histológico, exatamente. Se é um melanoma, às vezes mais agressivo, a gente vai fazer, sobretudo nos primeiros 3 anos, um segmento de mais curto prazo. Às vezes de 3 em 3 meses, né? Se às vezes é uma lesão de baixo risco, a gente afrouxa um pouco esse segmento. Mas, assim, a indicação de exames complementares depende muito do subtipo. Mas o fato é que o exame dermatológico, né, ele tem que ser feito. E eu até brinco, assim, com os meus pacientes de melanoma. Eu falo, olha, os seus outros médicos vão te dar alta. O oncologista vai te dar alta, o cirurgião vai te dar alta. Eu não vou te dar alta. Você vai seguir comigo pro resto da vida. Até quem for embora primeiro, para de seguir o outro. Mas esse paciente ele não tem alta da dermatologia, porque ter um melanoma é fator de risco para ter um segundo melanoma. Perfeito. E aí, tá gostando da conversa? Tem alguma dúvida em relação a câncer de pele? Não deixa de colocar aqui o seu comentário, vai ser uma honra para a gente poder responder e trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa condição que é tão comum e que cada vez mais levanta aí cuidados da parte médica. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre a exposição solar como o principal fator de risco. Talvez o principal fator de risco modificável que a gente tem. Mas aqui a gente sempre gosta de falar sobre algumas situações em específico. A alimentação e a obesidade, que é um problema que a gente tem hoje muito, além do consumo de substâncias como o tabaco e o álcool. A Isa até chegou a citar eles como alguns dos fatores de risco. Qual é a relação que a gente tem hoje entre alimentação, obesidade e o consumo de substâncias na gênese do câncer de pele? Todos esses hábitos, né, são hábitos que são, né, a gente precisa, quanto mais qualidade de vida a gente quer ter, mais bons hábitos a gente precisa ter. Então, a obesidade, tabagismo, etilismo, eles aumentam o risco para várias doenças, inclusive para câncer de pele. Principalmente o carcinoma espinocelular, ele pode se relacionar com hábitos ruins, como, por exemplo, tabagismo, etilismo, mas a gente já tem alguns estudos que demonstram que a obesidade e também várias doenças, né, associadas a ela, pode se associar com a maior incidência de câncer de pele. A gente tem, sobretudo, né, Jorge, a piora do prognóstico. Então, vamos imaginar que um paciente com melanoma metastático, às vezes, ele vai ter que passar por várias etapas de imunoterapia, do uso de medicamentos hoje mais modernos, né, que não a quimioterapia, mas que acabam tendo também alguma repercussão sistêmica, sintomática. Então, quanto mais comorbidades esse paciente tiver, e a obesidade é uma delas, pior, né, é o prognóstico desse paciente. Eu já li algumas coisas, assim, né, de que essa associação com a obesidade, ela é estudada, mas ainda a gente não encontrou, assim, um fator, né, que leve à mutação no paciente. Que justificaria, né, de forma direta. E que isso variaria um pouco, por exemplo, se você pegar a faixa de obesidade diferente, então, aqueles obesos que têm menos mobilidade, para alguns estudos de corte, até tiveram menos carcinomas basocelulares e espinocelulares. Por quê? Porque não saem de casa, porque não se expõem ao sol. Mas com melanoma a gente não encontrou essa associação, né? Alguns genes são sugeridos quanto a isso, né? Alguns genes que a gente chama de genes da melanocortina, que é uma via que induz um pouco a proliferação de melanócitos, e foi observado algumas alterações em pacientes, sobretudo de cabelo ruivo, né, que tinham essas alterações, que tinham uma prevalência maior de obesidade e que tinha também um aumento de melanoma. Mas a relação direta disso, eu nunca encontrei um estudo assim que afirmasse, que descrevesse bem essa via. Mas tem sido, né, publicado muita coisa nesse sentido, porque são duas incidências que estão aumentando. Tanto a incidência, né, a epidemia de obesidade e a incidência de câncer de pele. Perfeito. Eu acho que essa
esse sentido que você trouxe em relação aos pacientes que têm câncer de pele se beneficiarem de bons hábitos, além, é lógico, de diminuir a exposição do sol, tem um pouco em relação ao tratamento que vai ser feito, né? Se eu preciso de um tratamento em que eu vou precisar de uma quimioterapia, de algo que faça com que esse paciente tenha uma dificuldade ao longo do tempo, vai perder peso, vai ter déficit de imunidade, vai ter várias coisas. Se ele já é um paciente que tem uma boa saúde, que não está obeso, que não usa outras substâncias, isso de qualquer forma vai ajudá-lo na sobrevida ao longo do tempo, principalmente para receber melhor o tratamento. Porque é difícil, às vezes, a gente chegar a algumas conclusões, dependendo do tipo de estudo que a gente tem, mas existe uma certa lógica naquilo. Tudo bem, pode ser que a obesidade ela não cause diretamente o câncer de pele, mas em indivíduos com câncer de pele, ter obesidade não pode prejudicar ou dificultar o tratamento? Acho que é algo que a gente precisa Inclusive, pensar. tem alguns estudos relacionados a uma dieta rica em carboidratos com incidência de câncer de pele, então, que estaria relacionado ali à obesidade. Então, assim, são fatores que ainda precisam de mais estudos, né? Precisa de aprofundamento, que precisa da gente entender a causa direta, mas bons hábitos sempre são indicados, né? O açúcar, de uma maneira geral, né? O tumor, qualquer que seja ele, é ávido, em geral, por açúcar. Então, o consumo, né, de carboidratos mais simples, né, de açúcar, tendem a piorar, sim. E se a gente pensa, né, a obesidade como um quadro inflamatório, com alterações imunes, né, a gente falou aqui da imunossupressão como um fator de risco. E, assim, para o melanoma, a gente tem até o tipo de infiltrado linfocitário, inflamatório. Quanto mais rico esse infiltrado, melhor é o prognóstico desse paciente. Então, a obesidade, de repente, poderia mudar ali esses infiltrados, né, peritumorais e, de repente, piorar esse prognóstico, tá? Perfeito. Em relação ao tratamento hoje do câncer de pele, o que existe de novidade? O que a gente tem estudado que realmente parece ter comprovação? E o que hoje é falácia? Se você pudesse trazer alguma coisa que está sendo aí divulgado pela mídia e que o pessoal precisa tomar cuidado. Nossa, assim, eu acho que o tratamento do câncer, de uma maneira geral, foi revolucionado, né, nos últimos anos. Até bem recentemente, o diagnóstico de um melanoma metastático era quase uma sentença de morte. A gente não tinha, ele não responde bem às quimioterapias tradicionais e a gente não tinha muito o que fazer com esse paciente. Hoje a gente tem uma gama de medicamentos que são aí os inibidores de checkpoint, que funcionam justamente naquele ponto de alteração celular, que estão sendo usados por uma série de tumores, inclusive melanoma. E eu acho que a gente tem também o advento da imunoterapia. Então, a imunoterapia é uma medicação que faz o seu sistema imune reagir contra o tumor, né? O tumor, de maneira muito esperta, ele consegue esconder do seu sistema imune, e a imunoterapia faz justamente isso, né? Faz o seu sistema imune atacar o tumor. Então, eu acho que isso é a grande revolução da oncologia, né? E que mudou muito o prognóstico, né, dos Sim. nossos pacientes, principalmente de melanoma. Então, foi uma evolução que realmente fez a diferença e é muito recente, né? Uhum. E a gente, de terapias alternativas, né, eu acho que, assim, a gente tem que ter cuidado, né, tudo na medicina. Se você quer testar uma nova terapia, a dica que eu dou é: entre em um clinical trial. O que é isso? Um estudo clínico em alguma universidade, né, em que você vai ser acompanhado. Agora, tentar terapias alternativas, eu já ouvi de tudo, de óleos essenciais a Doses altas de vitamina D também. doses altas de vitamina D, que inclusive levam a outros problemas, insuficiência renal, né? Então, muito cuidado com isso, né? Verifique com seu oncologista se de fato é uma terapia validada. Eu tenho muito medo quando falam assim, tal pílula, né? Igual a gente teve aquela Fosfoquinase, né? Não, até, Me lembro qual era. eu até esqueci o nome. Teve um boom disso e vem sempre aquela história assim: é a cura do câncer. Gente, não existe a cura do câncer. Cada câncer, a gente está aqui só falando de câncer de pele. Olha quantos tipos de câncer de pele eu citei, né? O melanoma, a gente tem vários tipos de melanoma. Nem todo melanoma vai ser tratado com o mesmo inibidor de checkpoint, porque nem todo melanoma vai ter aquela mutação. Então, quando
você ouvir falar na cura do câncer, desconfie, né? Não existe uma medicação que vai vir como a cura do câncer. Existe, de repente, uma cura para cada câncer, né? Então, muito cuidado com essas propagandas enganosas aí. E o que a gente gosta de trazer aqui também sempre para o pessoal é que uma coisa é você estudar novas terapias, né? Então, você ter estudos bem desenhados, bem conduzidos em instituições relevantes, sem vieses ou com o mínimo de vieses possíveis, inclusive vieses de indústrias, entre outras, para poder fazer uma terapia que, no caso, não seria alternativa, mas sim seria mais uma terapia para aquele tipo de lesão. E sempre que existem terapias alternativas que elas não têm um malefício tão grande. Sim. Agora, existem terapias alternativas que podem virar um malefício para a pessoa. Então, o cuidado é sempre assim, não deixe de fazer a terapia que é considerada como padrão ouro para fazer algo que não existe comprovação científica nenhuma. Se você quer fazer alguma outra coisa, conversa primeiro com o seu médico para entender se aquilo não vai trazer um problema grave para você ao longo do tempo. Se não traz um problema grave, e a gente sabe que o paciente com diagnóstico de câncer, principalmente, tem uma fragilidade grande, emocional, a gente ainda não consegue entender tão bem qual é o papel do efeito placebo dentro do tratamento desses pacientes como um todo. E o ideal seria conversar com o médico. Olha, eu tô querendo fazer isso, o que o senhor acha? Tem uma certa relação? Tem algum problema fazer isso? Se o médico falar, olha, não vejo um problema em fazer, não tem nada que comprove que isso muda, tudo bem, mas tudo bem, vamos tentar fazer isso também. Mas não deixe de fazer o tratamento padrão ouro, porque isso pode virar um risco para a pessoa. E até do que a gente falou, né, da ética envolvida nos estudos, os estudos são feitos dessa forma na maioria dos casos. Quando uma nova terapia é testada, muitas vezes a gente tem, né, para quem não sabe, em casa, como são feitos esses estudos, 2 grupos, em que um grupo controle faz a terapia padrão ouro mais a nova terapia, e o outro grupo faz a terapia padrão ouro mais o placebo. Porque seria algo extremamente antiético eu deixar um grupo sem receber aquela terapia que eu sei que funciona naquele caso, né? Então, você imagina, então, você largar o seu tratamento para fazer algo totalmente sem embasamento, né? Sem comprovação científica. E é o que você falou, né? Essas promessas de cura rápida, de que qualquer coisa que você consiga, que você tome, vai fazer com que aquela doença suma. E pode ser qualquer doença, né? Desde unha encravada até o câncer em si. É esse tipo de venda em si que a pessoa tem que tomar bastante cuidado.